Vomitar de propósito porque comeu demais ou comeu um alimento proibido. Ficar horas e horas fazendo exercício físico porque precisa compensar as calorias que comeu. Entre muitos outros tipos de comportamentos compensatórios, hoje a gente vai falar sobre a bulimia. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Bernaz, eu sou psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental, mais conhecido como TCC, e hoje eu quero trazer para vocês sobre esse transtorno que é tão pouco falado. E por isso podem existir muitos mitos e lendas, e eu quero trazer aqui tudo muito esclarecido, com uma linguagem bem leve, para que todos vocês entendam como é que funciona a bulimia. Se você curte conteúdo sobre saúde mental, não se esquece, aqui tem vídeo toda quinta-feira, então se inscreve aí, ativa o sininho e não deixe de acompanhar aqui o canal para mais vídeos. A bulimia já começa envolvendo um outro tipo de comportamento que a gente já conversou por aqui, que é a compulsão alimentar. Se você não viu o vídeo sobre a compulsão alimentar, é muito importante que você veja. Eu vou deixar a tagzinha aqui em cima e o link na descrição do vídeo também. A pessoa bulímica, ela tem um comportamento de compulsão alimentar, assim como outras pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar, mas a gente tem aí um extra nesse funcionamento desses padrões de comportamento. É o que a gente chama de comportamento compensatório. O mais famoso, conhecido por muitos, é o autoinduzir o próprio vômito. Então a pessoa, ela comeu demais ali, ela perdeu o controle, comeu muito, e ela utiliza uma compensação para que ela não sinta culpa em ter comido tantas calorias, de forma a evitar um possível ganho de peso. Mas não temos só os vômitos autoinduzidos. Podem ser outros tipos de comportamento, como jejuns prolongados, basicamente ficar horas e horas e horas e horas sem comer, o que acaba sendo só um gatilho para mais episódios de compulsão alimentar, para mais episódios de comportamento compensatório, e o ciclo continua se repetindo, porque o jejum gera muita fome, né? Acho que já é autoexplicativo. Uso de laxantes, sim, isso acontece muito, infelizmente. Uso de diuréticos e um dos comportamentos mais utilizados também é o excesso de exercícios físicos, principalmente cardio, aeróbico, porque por estar se movimentando a pessoa sente que está realmente perdendo calorias. Então a definição da bulimia é essa: episódios de compulsão alimentar seguidos de um comportamento compensatório, mas o comportamento compensatório não impede da culpa vir. E aí esse ciclo continua se repetindo. Agora vamos falar sobre alguns outros sintomas e sinais comuns em pessoas bulímicas, que são muito parecidos de pessoas com transtorno de compulsão alimentar. Comer escondido, ter vergonha ao comer, ter obsessão com o peso, com contar calorias, obsessão em ficar se pesando, ter sentimentos de culpa depois de comer, ritualizar ali a comida, então usar pratos muito petiticos, cortar ali uma fruta, por exemplo, em pequenos pedacinhos, tudo ali é muito controlado para evitar a pessoa sentir culpa. Aí também temos a oscilação de peso, porque diferentemente da pessoa somente com um transtorno de compulsão alimentar, essa pessoa ela tem os episódios de compulsão, mas ela tem os compensatórios, então a pessoa acaba ficando naquele efeito sanfona, né, de engordar, emagrecer, dependendo do ciclo que ela tá, se os comportamentos compensatórios estão muito intensos, ou em períodos que os episódios de compulsão alimentar que estão muito intensos, então esse peso vai oscilando conforme esses ciclos. E como a maioria, realmente a grande parte das pessoas bulímicas utilizam o vômito autoinduzido como comportamento compensatório, um sintoma extremamente comum são os dentes desgastados, sensíveis, o que acaba gerando vários problemas dentários, bucais de modo geral. Existem casos de pessoas que literalmente perderam alguns dentes. Só para vocês terem uma noção de até que ponto isso pode chegar.
Eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que isso aconteceu e ela relatou isso, mas eu vou deixar pro final essa surpresinha pra vocês. E falando ainda sobre os sinais e sintomas, é muito importante aqui eu reforçar, porque muitas pessoas acham que uma pessoa bulímica é uma pessoa magra ou ser uma pessoa muito abaixo do peso, mas essa não é a realidade. A maioria das pessoas bulímicas são pessoas, inclusive, com um certo nível de sobrepeso. Pode até ser, inclusive, uma pessoa dentro do peso que é saudável para ela. E acredite ou não, a maioria das pessoas que passam por esse ciclo da bulimia, ninguém tá sabendo. Ela guarda isso só pra ela. Então você não consegue dizer que uma pessoa é bulímica ou não só pelo peso dela. Agora, falando sobre as comorbidades, porque, claro, a bulimia dificilmente anda sozinha, gente. Então, frequentemente, ela está acompanhada de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, o próprio transtorno borderline, uso de substâncias lícitas ou ilícitas. E claro, a gente não pode deixar de falar do transtorno dismórfico corporal. Se você tem curiosidade de saber mais o que é o transtorno dismórfico corporal, coloca aqui nos comentários para eu saber. E se você tá vendo esse vídeo muito depois, provavelmente eu já tenho um vídeo sobre isso, então dá uma procurada aí. Agora, falando sobre causas e fatores de risco, assim como eu sempre reforço, eu tenho que reforçar novamente que a bulimia, assim como qualquer outro transtorno psicológico, não tem uma causa única. Isso não existe, tá? É multifatorial. Então envolve biologia, genética, cultura, personalidade, experiências de vida, ou seja, é como se fosse a receita de um bolo. Você precisa misturar diversos ingredientes, você precisa mexer de uma forma específica, colocar no forno com uma temperatura específica por um tempo específico para aquilo resultar no bolo. Se você erra em qualquer uma dessas partes, você não vai ter um bolo. Ou seja, é multifatores que geram um bolo, assim como geram um transtorno psicológico. Mas alguns fatores de risco que são aí já muito bem estabelecidos para o transtorno bulímico. A pressão da estética, isso é extremamente comum. Uma pessoa que é bulímica, que a maioria é mulheres, é uma mulher que se preocupa muito. Na verdade, se preocupar é um eufemismo, né? Aquela pessoa que é extremamente preocupada com o corpo. Ela sente essa necessidade de ter um corpo o mais próximo possível de perfeito. Sendo que esse perfeito é um perfeito de uma meta que tá na cabeça dessa mulher e que, muito provavelmente, na maioria das vezes, é um corpo inalcançável. Ela vê que mulheres alcançam esse corpo, mas muito provavelmente com muitas intervenções estéticas e uso e abuso de vários outros medicamentos ou afins que tornam para essa pessoa a possibilidade de manter o corpo daquele jeito. Claro, ali na rede social, você vendo isso, você não enxerga tudo que tá por trás, né? Muitas pessoas bulímicas também relatam ter um histórico de bullying por causa do peso. Então, geralmente são meninas que já tinham sobrepeso ali na infância e acabava sofrendo muita chacota dos colegas de classe. Então, essa menina cresceu com isso na cabeça, né, de que precisa emagrecer, e quando percebe que não consegue, descobre essa possibilidade do comportamento compensatório e acaba desenvolvendo a bulimia. Ainda nesse combo, a gente tem a baixa autoestima, então pode ser que essa pessoa nem tenha pressão estética ou tenha sofrido bullying, mas é uma pessoa que se sente extremamente insatisfeita consigo mesma, seja a razão que for que tá ali influenciando aquela pessoa, mas é uma pessoa simplesmente não satisfeita com a autoimagem. Pessoas bulímicas também costumam ter um histórico de abuso, de negligência, costuma ter um histórico de dinâmica familiar não muito saudável, com muita pressão estética também. Isso é muito interessante pensar porque as pacientes que eu já tive com bulimia, todas elas tinham um histórico de mães gordofóbicas, de mães que desde cedo comentavam sobre o corpo e ficavam insistindo o quanto a filha precisava emagrecer. E também, geralmente, são pessoas que carregam um fardo de autocobrança, autocrítica e perfeccionismo que acaba gerando muito sofrimento em várias áreas da vida.
Claro, não tá dentro dos fatores de risco oficialmente, mas, gente, não dá pra negar que o uso das redes sociais é um grande fator para qualquer transtorno alimentar da nossa atualidade aqui, né? E antes de eu falar sobre como funciona o tratamento, eu queria indicar um livro para quem aguenta um conteúdo denso, vulnerável, que pode te ajudar a entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que tem um transtorno de bulimia. Esse livro é Estou Feliz que Minha Mãe... Eu não posso falar essa palavra aqui, provavelmente. E se você não conhece esse livro ainda, sim, gente, essa é a Janet McCurdy, é a atriz do iCarly. Se você foi uma criança que nasceu ali dos anos 90, ela atuava em um programa de TV da Nickelodeon, que a maioria das pessoas, assim, da minha idade assistiram, e dói o coração de saber o quanta coisa ela passava nos bastidores. Nesse livro, a Janet conta de uma forma muito aberta como é que ela desenvolveu a bulimia. Mas não só isso, ela desenvolveu também a anorexia e vários outros tipos de padrões comportamentais não muito saudáveis. É um relato muito forte, intenso, cheio de gatilhos. Então eu só recomendo para você ler se você estiver num momento emocional muito bom, tranquilo. Mas esse material não deixa de ser um material riquíssimo para entender o ciclo da bulimia. Episódios de compulsão alimentar, os sentimentos de culpa e vergonha, comportamento compensatório, que gera mais culpa, que gera compulsão e assim vai. Além disso, mostra a pressão familiar, o culto, a cultura da magreza, principalmente falando da indústria da televisão. Não é um livro técnico, mas é mais um mergulho emocional que ajuda a visualizar melhor tudo que a gente está conversando aqui sobre bulimia. E se você é mais fã de filmes do que livros, vai sair um filme baseado nesse livro ano que vem. Inclusive, vai ser a nossa querida Rachel Green, a Jennifer Aniston, que vai atuar aí a mãe da Janet. Eu tô ansiosa pra assistir, mas eu confesso que acho que vai ser um filme muito forte. O livro foi publicado em 2022, então é um livro muitíssimo recente, né? E ele tem exatamente 300 páginas. Então é um livro muito curto, muito tranquilo de ler, não tem nada de ficar raciocinando, é uma história contada, né? Uma biografia, uma autobiografia, então não tem muito segredo, qualquer um lê esse livro. Depois de ler o livro dela, eu comecei a entender muito melhor como é que funciona a bulimia dentro mesmo da cabeça de uma pessoa. Agora vamos falar sobre o tratamento da bulimia. Assim como as causas são multifatoriais, o tratamento também é multifatorial. Desculpa, multifatorial não, multidisciplinar. Geralmente a gente conta com um psicólogo, psiquiatra e um nutricionista comportamental também. Mas o que importa é que o tratamento para bulimia, ele existe, ele é eficaz, ele funciona. E quanto mais cedo você buscar ajuda, melhor. Quanto mais tempo você espera, mais os episódios vão se agravando e mais complicado o tratamento vai se tornar. Para a terapia, a TCC ainda é a linha de frente com maior embasamento científico para poder lidar com a sintomatologia da bulimia. Nos casos mais graves, é muito interessante uma intervenção medicamentosa também, o que envolve o psiquiatra, principalmente se tiver comorbidades. Então, além do transtorno de bulimia, essa pessoa pode vir a ter depressão, uma ansiedade generalizada, e aí a medicação se torna mais necessária nesses casos. E o acompanhamento nutricional, que também é muitíssimo delicado, precisa ser com um profissional muito bom para que consiga conduzir esse trabalho junto com o psicólogo e com o psiquiatra. Ainda falando sobre tratamento, eu queria reforçar aqui sobre o que não é um tratamento. Dieta restritiva não é tratamento, inclusive costuma ser gatilho. Você procurar autoajuda ou outros profissionais sem embasamento científico para poder gerar força de vontade não é tratamento. Transtorno alimentar é coisa séria e precisa de profissionais sérios para poder tratar.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre como é que funciona a bulimia. E eu acredito num mundo que a gente consiga falar mais sobre isso, sem tabus, sem julgamentos. Eu não posso deixar de reforçar que se você se identificou com os comportamentos de uma pessoa bulímica, procura ajuda, procura terapia. Te garanto que vai valer a pena. Não se esquece de me apoiar aqui também pelo conteúdo que eu tô trazendo. Então não deixe de dar um like, de comentar, de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!